Tá gravando? Tá gravando já? Pode falar? Bom, vou falar. E aí, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Vou tentar aqui começar a conversar com vocês desse jeito, através de gravações. Bom, eu faço isso o dia inteiro, né? Eu faço isso há muito tempo. Eu entrego gravação pro pessoal aí ao redor do mundo. Toda semana eu tô lá com meu gravadorzinho de pilha ainda, tá? Porque aqui o quê? Aqui é raiz, né? Aqui a gente usa gravador de pilha para fazer esses trabalhos. Acabou a pilha, acabou o trabalho, né, gente? Puxa, mas eu sou ecológica, reciclo a pilha, pode ficar tranquilo, não precisa nem xingar nos comentários, que eu reciclo todas as pilhas que eu uso no meu gravador, mas eu gosto, eu confio no gravadorzinho, porque se acabar a luz, eu continuo trabalhando. Olha só, né? Meu nome é trabalho. E por isso que eu vou fazer esse áudio para você aqui, vou entregar um pouco mais do conhecimento que eu tenho, daquilo que eu aprendi, mas principalmente, gente, daquilo que eu experimentei. Eu experimentei, bati muita cabeça, fiz muita coisa errada antes de chegar aqui para contar isso para vocês que eu vou contar. Então, realmente é um conteúdo que eu mastiguei muito ao longo da vida, tentando entender um pouco mais sobre, seja lá qual assunto eu vou trazer aqui, mas eu já sei que eu experimentei, porque senão eu não ia contar para vocês isso aqui. Eu confio naquilo que eu vi resultado. Não só comigo, tá? Com outras pessoas, porque às vezes não deu resultado para mim, mas eu vi que na vida de outras pessoas funcionou, né? Então, de alguma forma, eu experienciei com elas também aquilo. Eu testei aquilo, né? Assistindo o movimento delas. E é interessante porque quando a gente fala desse mundo interno nosso, da nossa psique, da nossa energia, dos nossos campos mais sutis, quando a gente está falando a respeito disso tudo, a gente tem que entender que cada um é cada um, né? Sabedoria popular, cada um é cada um. Então, o que vai dar certo para mim, de repente não vai rolar para você. Você vai ter que experimenta uma coisa, experimenta outra, fica um tempo experimentando para você conseguir perceber se isso dá certo no seu caso. Às vezes você vai precisar flexibilizar um pouquinho a informação que vai chegar para você. Às vezes você vai, nessa conexão com você mesmo, aprender tanto sobre o seu sistema, que já valeu a pena a prática e a experiência, mesmo que no final não dê o resultado que você está buscando, sabe? Eu acho isso muito valioso no processo de autoconhecimento, a gente experimentar, porque nesse ciclo a gente aprende muito sobre a gente, sobre aquilo que está acontecendo no nosso caso, na nossa vivência, no nosso momento também, né? Porque às vezes muda. E muda muito, ao longo do tempo as coisas vão mudando. Então, nesse áudio de hoje aqui, eu vou contar um pouquinho para vocês de como eu equilibro os elementos na minha vida. Os 4 elementos, né? Os elementos que constituem a gente, que estão na nossa formação em vários níveis, físico, alquímico, astral, enfim. A gente pode pensar nessa formação dos 4 elementos de muitas maneiras. E é interessante que nos meus estudos ao longo do tempo, eu percebi que isso é um componente que se repete em muitas culturas diferentes, né? Em muitas tradições diferentes também. Então, você vai ver lá os chineses, os orientais, o pessoal do hinduísmo, né? A galera lá do Velho Mundo, que estudou alquimia durante muito tempo. Aqui, os povos originais nas Américas, enfim, a gente vai observar que está todo mundo meio que conectado com essa ideia dos 4 elementos. Para quem não sabe o que são os 4 elementos, é aquele lance de ar, água, fogo e terra. A gente é feito, entre aspas, né, desses elementos. Entre aspas, por quê? Porque se você olhar para você, você não tem nada disso. Você tem fogo, você tem ar, você tem água. Quer dizer, água a gente tem, né? Água a gente consegue. Acho que água e terra são as 2 coisas que a gente mais ou menos consegue identificar na gente. Mas o ar, tirando a nossa respiração, fica mais difícil para a gente perceber, né? E o fogo eu acho que dos elementos é o mais complexo para a gente conseguir trazer essa ideia do que é o elemento fogo dentro da gente. Eu aprendi muito sobre isso com a meditação budista, que existe dentro da tradição oriental esse exercício de parar todos os dias na meditação para observar
como que tá essa dança dos elementos no corpo, na mente, no campo energético também, apesar disso não ser claro dentro da meditação budista, mas existe. E sim, essa preocupação até com o campo energético nesse sentido, né? Apesar de não ser uma coisa discutida abertamente, mas a gente percebe que tem essa conexão também, de alguma forma, né? Em algum nível, acaba acontecendo. E para mim, essa questão do campo energético é fundamental, porque eu sou terapeuta bioenergética. Gente, eu sempre estou procurando trazer qualquer coisa que eu experimento para dentro desse campo bioenergético, né? Entender essa dança das energias. Então, a meditação, para mim, começou a se transformar num excelente campo de exercício para reconhecer a dança das energias dentro do meu corpo. Isso não é simples, gente. Isso envolve prática. Por quê? Porque se você não sentar para meditar, se você não tiver essa conexão com você, não adianta te dar a fórmula mais incrível do mundo. Por mais eficiente que ela seja, não é simples a gente pegar um método que está lá fora e aplicar na gente e conseguir ter os resultados de cara. Por isso que eu digo que não é simples. É fácil, mas não é simples você conseguir entender como que isso vai funcionar com você. Você vai ter que praticar, você vai ter que fazer algumas adaptações. Mas vale muito a pena, porque você vai começar a utilizar essa técnica no seu dia a dia, na sua vida, nos momentos mais complexos e nos momentos mais tranquilos também, para você conseguir trazer até mesmo aquela história lá do seu mapa astral, sabe? No seu mapa astral, quando a gente abre o mapa, a gente vai fazer o estudo do mapa, a gente vê que ali também tem essa questão dos elementos, né? Tem gente que tem influência no mapa astral muito forte de um mapa. Aí você vai me perguntar, Rita, como que eu fico sabendo isso? Bom, hoje no astro.com, www.astro.com, você entra lá, você faz o seu mapa e você vai ver lá o quanto que você tem de elementos, quanto que você tem de influência de elementos. Eu gosto de lembrar isso, tá? O mapa astral, ele fala sobre a influência principal que você tem. Você não é só aquilo, você tem uma influência maior de um ou outro elemento. Mas nós temos, na nossa composição primordial, todos os elementos em equilíbrio. O que acontece que às vezes tem uma pessoa que tem um mapa cheio de terra, por exemplo, né? Então ela tem uma influência de terra maior na vida dela. Mas isso não significa que ela não tem os outros elementos e que ela não pode exercitar através da meditação, através até mesmo de uma outra prática, esse equilíbrio dos elementos. É interessante porque a gente vai começar a perceber no dia a dia, com a prática, que eu vou colocar no final desse áudio, tá? Não vou dar uma de João Kleber, não. Eu vou voltar no final e vou contar para vocês o que é essa meditação dos elementos, para você começar a identificar melhor, né? E começar essa prática, esse exercício. Você vai perceber que isso vai se expandir para a tua vida comum. Isso vai começar a tomar forma na tua vida comum. Vai começar a aparecer para você em outros momentos. Você vai estar lá no shopping e aí você encontrou com uma pessoa que há muito tempo você não encontrava, você sentiu uma alteração no teu campo energético, quer dizer, houve uma troca frequencial. E se vocês quiserem aí, deixa nos comentários depois, eu quero saber mais sobre troca frequencial, a gente fala sobre isso. Então, teve lá uma troca frequencial que não foi legal e você saiu daquele encontro sentindo meio estranho. Nessa hora, se você já tem prática, se você já está acostumado a fazer esse escaneamento, né, dos seus campos, com essa leitura, que você vai exercitar todo dia na sua meditação, você vai perceber, puxa, eu tive uma descarga de um elemento ou de 2 elementos. Você percebe que você fica emocionalmente mais abalado, isso pode ser um ciclo de água, né? Você pode ter ficado mais rígido, mais duro, começou a sentir dor no corpo até, né? Tem encontros que travam o pescoço da gente na hora, né? Eita, nós, isso aí é perigoso. A gente já olha, já dá uma travada no pescoço, começa a mancar, o quadril trava, né? Opa, aí a gente já sabe que ali teve uma expansão do elemento terra. Outras vezes a mente fica fervendo, ela fica ali borbulhando coisas e a gente estava bem, estava calmo, estava focado em alguma coisa, a gente não consegue mais prestar atenção em nada. Elemento ar. O elemento ar explodiu naquele encontro, por alguma razão.
que pode não estar relacionado com a pessoa com quem você encontrou, tá? Pode estar relacionado com a tua frequência, com o teu campo, que em junção e aproximação com aquela pessoa acabou gerando isso. Ou você pode começar a sentir uma vontade, um desejo, literalmente um aquecimento, né, nos seus ânimos para fazer ou realizar alguma coisa. Grande parte das vezes o elemento fogo se manifesta dessa maneira. A gente acorda naquela vontade de realizar alguma coisa. Às vezes a gente nem sabe como, e muitas vezes o nosso campo mental, por conta do elemento ar que não está regulado, está indo de um lado para o outro, tentando entender como que a gente vai manifestar essa vontade no mundo. O elemento fogo também chega muito como um impulso de vida, de criação, é criatividade, né? Então, pode acontecer de você encontrar com uma pessoa e de repente você ser tomado por uma ideia criativa, um processo criativo que começa naquele momento. Aí são os encontros bacanas, né? Aí não são os encontros que a gente quer evitar, né? Mas às vezes também pode acontecer de você encontrar uma pessoa e você sentir uma atração por ela, você sentir uma vontade sexual de aproximação, também o elemento fogo que começa a dançar naquele momento, né? Mas eu acho, aqui na minha opinião, depois vocês vão me contar o que vocês percebem, que o elemento fogo é o mais difícil da gente identificar, porque primeiro a gente sente os outros elementos. Dentro da meditação budista, o primeiro elemento, pelo menos como eu aprendi, tá? A técnica, existem muitas técnicas diferentes. E aí fica à vontade para você pesquisar no YouTube, que você vai encontrar muita coisa hoje nas redes sobre isso, tá? Existem muitas formas de você fazer isso, de você praticar essa meditação e até em outras tradições também. Mas, mais ou menos de acordo com o que eu aprendi, quando a gente senta para meditar, o primeiro elemento que a gente tem que procurar identificar como ele está é o elemento terra. Como que está o nosso corpo? Como é que está a nossa musculatura? Como é que está a nossa estrutura física, né? A gente está sentindo naquele dia que a gente está assentado nesse plano, a gente está forte, a gente está sentindo o corpo desperto, acordado, né? Como que está esse elemento terra? Observar o corpo, o vaso sagrado que a gente ganhou para trazer para esse plano, uma série de manifestações, né? Sem o nosso corpo a gente não consegue manifestar muita coisa. Apesar que ele é uma ponta dessa estrela que compõe os outros campos, mas ele é uma ponta e tanto, né? Sem esse corpo, a gente não consegue fazer muita coisa aqui. Então, eu começar observando essa mensagem que o teu corpo está trazendo a respeito do elemento terra. Você está sentindo rigidez? Está duro? Está travado? Está com dor em algum ponto? Se movimenta na sua meditação. Aconchega teu corpo numa posição mais legal. Perceba se esse elemento terra também não está colocando você muito dentro de obrigações, responsabilidades. Quando a gente levanta já muito nessa fissura por resolver as obrigações e as responsabilidades, isso é bom, né? Porque é sinal que a gente vai conseguir produzir bastante durante o dia. Mas em que frequência energética a gente vai fazer isso? Nessa frequência de cobrança, de dureza, de profunda cobrança com relação aos resultados, né? A gente não tem muita liberdade para fazer aquilo porque a gente escolheu fazer. A gente faz porque senão vai dar tudo errado, a gente vai ter um monte de problema. Essa frequência costuma consumir muito a gente, aterrar todos os outros elementos, sabe? Tipo, tenho que fazer, tenho que entregar, tenho que estar lá para dar conta daquilo. Esse sentimento dessa obrigação dura, rígida, é muito elemento terra e a gente precisa prestar atenção nisso, que pode atrapalhar o nosso dia, né? E como? Depois que a gente fez essa averiguação rápida aí no elemento terra, a gente percebeu como é que ele tá dentro da gente, a gente vai para o elemento ar. O ar é, na verdade, aquilo que abre os nossos olhos de manhã. Na hora que você abre o seu olho de manhã, você está recebendo um sopro do elemento ar, né? O ar é um movimento, é a dança, é aquilo que vai fazer a gente ir de um lugar para o outro, transitar, se deslocar, se movimentar. E a maneira mais sutil e eficiente para a gente pegar o elemento ar e como ele está naquele dia, observando o quê? A mente. A mente é essa mola propulsora do movimento.
Eu posso estar com uma tremenda vontade de sair dançando pela casa, o meu corpo está me pedindo isso. Vamos supor que eu sou uma pessoa muito conectada com o meu corpo, então o meu corpo está me pedindo isso, eu já senti desde o momento que eu levantei da cama, eu quero dançar. Mas eu estou sentindo um desânimo, uma coisa meio fraquinha que está lá dentro, parece que não está acendendo, é o fogo que está faltando. Mas também eu não tenho um pensamento, eu não tenho ideias, eu não tenho um raciocínio que me ajuda a consumar o desejo do corpo, sabe? A minha mente às vezes está focada em outro assunto, em alguma tristeza, em alguma memória, em alguma lembrança do passado. Aí a gente tem o elemento água se apresentando também, né? Ou a gente está preso nas tarefas, nas obrigações, elemento terra. O ar, ele vai, na verdade, mostrar muito pra gente qual a direção que a gente está tomando. Então, quando você olha para a tua mente, você dá aquela vasculhada no elemento ar. Você vai ver a velocidade dos seus pensamentos. Se você está ansioso, se você está nervoso, se você está agitado, se você está naquela função já desde cedo de executar. Só que muita gente tem muito elemento ar, tem um movimento mental e intelectual agitadíssimo, mas não consegue sair do lugar. Não consegue se movimentar de verdade porque tem outros pontos que estão em desequilíbrio. E às vezes a gente fica só no pensa, aumentando o nível do elemento ar dentro da gente, gerando aquela pressão, literalmente, né? Já sentiram aí essa pressão? Chega no peito, dá uma dor, assim, é uma pressão do tipo, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa com essa energia, senão eu vou explodir. O elemento ar que subiu junto com o fogo, levou aquele fogo também, então aquilo começa a consumir a gente por dentro. Pressão, né? Ar e fogo. Então a gente vai precisar trabalhar com isso. Dentro da meditação a gente consegue perceber, principalmente de manhã, quem faz meditação de manhã consegue perceber bem essa coisa do elemento ar. Como que ele tá? Você tá com a cabeça te ajudando para fazer aquilo que você precisa fazer ou não? Os pensamentos, a frequência mental, ela tá elevada? Ela tá num lugar que vai te auxiliar a concluir aquilo que você precisa, né, nesse dia? A gente pode não corrigir, eu não gosto muito da ideia de correção, gente. Tipo, deixa eu corrigir isso daqui porque eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu não gosto muito disso, gente. Eu acho que isso é enxugar gelo. A gente vai passar o dia inteiro tentando ser uma pessoa melhor. Não precisa disso. Carro do ovo. Ah lá. Não é o carro do ovo, não, é o carro do gás. Aqui, toda gravação minha tem ou o carro do gás, ou o carro do ovo, ou o carro da pamonha. Olha só. Esse é o telefone da Ultragás aqui em São Paulo. Se você quiser, é só ligar, tá? Mas voltando, gente, voltando. Posso perder o foco por causa do carro do gás, né? Você tá lá na sua meditação, você sentou, você já observou o teu corpo, agora você observou tua mente, você percebeu como que tá o elemento ar dentro de você, como é que estão seus pensamentos, como é que tá a sua vontade de se movimentar, e você vai observar se essa mente vai, de alguma forma, te auxiliar nesse sentido. Corrigir, como eu estava falando, não é o mais adequado para você se transformar numa pessoa incrível, sensacional. A correção, ela acaba virando esse exercício de enxugar gelo, como eu falei. Não termina nunca. A gente vai estar sempre se corrigindo. Não, a gente precisa vigiar, isso sim, né? Tem que estar sempre de olho na vibração mental. Mas esse de olho, ele é leve, gente, ele é suave, ele não é uma coisa assim militar, sabe? Do tipo, você não pode pensar a respeito disso. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Experiência própria, gente. Eu tenho uma lua em Áries que sabe ser generalzona, assim, quando ela quer. Então, eu já fiz muito isso. Gente, não adianta e é pior. É aquela história, né? Não pense no elefante cor-de-rosa com bolinha branca e você vai pensar. Não entra nessa de tentar corrigir a tua mente. Vigia, observa para onde ela está indo e dê outras opções para essa mente. Né? Quando a gente busca o estado de mente livre, e por isso que a gente senta para meditar, a gente está buscando esse estado onde a mente vai ser criativa, onde ela vai trazer soluções, onde ela vai se conectar com coisas que vão trazer resultados bem bacanas para sua vida. Então, ofereça outras possibilidades, sabe? A criança que é super inquieta,
E ela precisa ter uma orientação da onde ela vai derramar aquela energia, porque senão ela vai destruir a casa, né? E destrói mesmo. Eu sei disso por experiência própria. A criançada destrói a casa pelo tanto de energia que não é canalizada, que não é orientada nesse aspecto. Então a gente precisa fazer isso com a nossa mente também, como se fosse pai e mãe, assim, do tipo, filho, vem cá. Já que você tá com toda essa energia, vamos lá na praça para você correr atrás da bola, atrás do cachorro, atrás de não sei o quê? Vamos, né? Ou, sei lá, criar uma outra atividade dentro de casa que você percebe que as crianças gastam energia. Você vai canalizar a energia daquelas crianças antes do dia começar, para elas não pintarem a casa de vermelho. Já aconteceu comigo. Aí, você vai orientar aquele movimento da tua mente, assim como você orienta as crianças, do tipo, não vão pegar o galão de tinta e passar nas paredes da casa quando a mãe estiver ocupada. Se a gente vai pegar essa energia e vai fazer alguma outra coisa, certo? Você vai fazer isso com a sua mente. Você não vai deixar ela ficar lá procurando um lugar para derramar aquela energia. Você pegou esse movimento do elemento ar. Você vai passar o dia ali naquele ofício de ir colocando essa mente no lugar mais adequado para ela gerar o resultado que você está buscando, certo? Mas esse exercício da manhã vai te ajudar a perceber quando a tua mente já está pulando de lá para cá que nem um mico. Nesse dia, você já dispara desde cedo atividades que vão te orientar nesse sentido de colocar essa mente para ficar num lugar mais ocupado, vamos dizer assim. Mente desocupada, oficina do diabo, não era isso? Não era esse o ditado? Acho que era, né? Mente desocupada, oficina do diabo. É isso. Então a gente precisa colocar uma tarefa para essa mente. Depois a gente vai para o outro elemento. Qual que é o próximo elemento? O elemento fogo. O fogo é a vontade, é o desejo, é o tesão. É aquele combustível que vai te fazer, mesmo na hora que você cair, você vai, eu não vou ficar aqui, levanta e vai para cima do negócio de novo. O fogo é também a sedução, a atração, o magnetismo. Ele é um movimento energético do nosso campo, muitas vezes, sabe? A gente acha que o elemento ar está movimentando o nosso campo, mas não tá. Você passar o dia inteiro na cabeça pensando, você vai ver que seu campo magnético está fraquinho. Você não vai ficar atraindo umas coisas extremamente pulsantes e vibrantes, porque a tua mente está consumindo tua energia num processo muito interno. O fogo é que amplia isso. O fogo é que traz esse movimento para a nossa vida. Por isso que trabalhar a sexualidade, gente, é chave para atrair prosperidade na nossa vida. Se a gente não movimenta essa energia de fogo, se a gente não movimenta essa energia vital, a gente acaba tendo um campo energético baixinho, movimento fraco, frequência mediana ali para baixo, né? E aí o que acontece? O nosso campo magnético fica todo estranho. Ele vibra de um jeito estranho, a gente começa a atrair coisas estranhas, gente esquisita, né? Festa estranha com gente esquisita, aquela coisa de Eduardo e Mônica do Renato Russo, sabe? A gente começa a virar um campo de atração, assim, de coisas nesse sentido. Umas pessoas estranhas que você nem sabe o que tá fazendo na tua vida, isso não tem nada a ver com a tua vibração. Porque tá tudo ali meio desorganizado. Esse campo magnético, ele não tá se sustentando no mesmo ponto porque você não tem esse elemento fogo. Ou se você tem, ele tá apitando para tudo quanto é lado. A meditação de manhã ajuda você a perceber como é que tá o teu elemento fogo. Como é que tá esse movimento, essa dança de energia, de fogo dentro de você. A minha sugestão é que você respeite muito o seu sistema como ele é nesse sentido, mas você precisa estimular o seu sistema a entrar no seu melhor. Senão você não vai conseguir também muita coisa e muito além do que você já foi até hoje. Grande parte dos sistemas de energia pessoais são perfeitos, são redondinhos. Sabe, eles funcionam de maneira adequada para o teu momento, para a tua necessidade. Os nossos campos são muito inteligentes nesse sentido, né? Eles possuem uma sabedoria intrínseca ao movimento deles que não tem nem como a gente evitar. A sabedoria é tamanha e tão grande, tão conectada com a fonte, que a gente não tem nem como voluntariamente impedir isso. O que acontece é que a gente
vive tão desestimulado nesse aspecto de ter vivacidade, de ter fluxo, de ter vontade, de ter desejos e ir atrás desses desejos, a gente vive tão numa frequência baixa nesse aspecto que o nosso sistema começa a dar tilt. Na verdade, ele não dá tilt. O que dá tilt é o funcionamento dele, não ele. Ele está perfeito, ele vai continuar perfeito. A gente tem que lembrar isso, os nossos sistemas energéticos são perfeitos. Eles vão com a gente assim até o final. É o funcionamento deles que a gente precisa começar a prestar atenção para dar uma mãozinha, para ajudar nesse sentido e tirar da frente os obstáculos que a gente está criando para o funcionamento perfeito e adequado deles, tá? Então, de manhã você sentou lá na sua meditação e você viu que você está bem o quê? Borocochô, né? Você está borocochô, você está meio desestimulado, você não está sentindo essa movimentação do elemento fogo. Aí que mora o perigo, né? Porque aí o que a gente faz? A gente vai para o mundo. Se a gente não sentou nesse exercício de meditação, a gente vai para o mundo procurar estímulo. Açúcar, boy magia errado, né? O boy magia errada, né? A magia errada tem, o boy magia errada, açúcar, comprar coisas que a gente não vai precisar, mas a gente vai sentir que o nosso elemento fogo bate lá na tampa quando a gente faz isso. A gente raramente vai fazer uma atividade física, né? Correr um pouquinho para trazer essa energia, não. A gente raramente vai fazer uma mantragem forte, potente para trazer o elemento fogo para dentro da nossa vida, não. Às vezes até uma questão alimentar, né? Tem gente que vai descobrir que alguns alimentos aumentam o elemento fogo. Parece que você fica com mais pique, você fica mais animado. Só cuidado para não se entupir com café, tá, gente? Porque o café, ele costuma trazer esse movimento tanto do elemento ar quanto do fogo. E a gente vicia o quê? Em café por conta disso. Ele vira um estimulante desse movimento. E não precisa ser assim. A gente, só de olhar, parar e observar que o nosso elemento fogo está fraquinho, a gente pode procurar, inclusive, visualizações. Eu gosto muito de fazer isso, sabe? Eu visualizo que eu estou em outro lugar, fazendo alguma coisa que me traz muito estímulo, que me traz muita inspiração. Ou eu faço um processo criativo que vai me trazer essa força do elemento, sabe? Isso é super bacana e vai te auxiliar pra caramba, sem você precisar recorrer pro mundo e para os estímulos do mundo, sabe? E daqui aquele site de relacionamento que eu vou animar o meu dia agora. Daqui aquele site de compra que eu vou agora fazer esse movimento. Daqui que eu vou arrumar uma briga com o vizinho, porque aí meu elemento fogo vai lá no alto. Quantas vezes a gente já não fez isso? Né? A gente vai procurar, na verdade, lá fora, aquilo que está faltando no nosso sistema, e não precisa ser assim. A gente pode trabalhar isso em meditação. Logo cedo, você levantou, você sentou, você já percebe ali, pô, hoje eu tô virada na giraia, né? Hoje eu tô com o elemento fogo lá no alto e prontinho para matar um que aparecer na minha frente. E aí o que eu faço? Eu pego esse exercício de visualização, coloco ele num lugar, me coloco dentro dele num lugar de muita paz, de muita, de uma profunda comunhão com as minhas forças, com os outros elementos, né? Eu aproveito o exercício de visualização para colocar o meu elemento fogo num lugar mais adequado. Mas dica de quem tem experiência com elemento fogo extremamente alto e irado muitas vezes. Faça isso várias vezes por dia. Se você sentir que você está naquele dia que você está irritado, faça isso várias vezes por dia. Aliás, vale também para o elemento ar, para a questão da mente, e para a terra se você estiver muito rígido, tá? E por último, mas não menos importante, talvez o elemento que mais a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia, na nossa vida, para promover a integração dos outros elementos, para a gente não ficar com várias partes perdidas funcionando em esferas, em frequências diferentes. O elemento água, que é o elemento que fala da fluidez, do molinho gostosinho, que se encaixa, que se adapta, né? Elemento água é delicinha, gente. Ele é gostoso da gente sentir no corpo. Você percebe que você tá com o elemento água porque dá uma sensação gostosa, de moleza, sabe? Sabe quando você tira um cochilo de tarde, que você acorda, mas é aquele cochilo que deu certo, né? Não aquele que você teve pesadelo, que você acordou mais irritado que quando você deitou. Não, é aquele soninho que deu certo. Aí você acordou ali,
aquela coisa boa, uma sensação gostosa, sabe? De estar encaixado no corpo, de estar encaixado no mundo, de estar encaixado dentro das suas tarefas. Elemento água. O elemento água, quando a gente dorme, ele costuma inundar o nosso corpo físico, energético, astral, para fazer e promover as limpezas todas que precisam, né? É um elemento de cura, é um elemento que chega equilibrando. Mas ele também traz o coeficiente emocional, que dentro do nosso sistema é uma coisa muito, muito doida, né, gente? Quando a gente fala de emoção, a gente aqui percebe que ninguém nem sabe, só sai gritando, né? A emoção chegou, e sai gritando, do tipo, não quero isso pra mim. Quero ser uma pessoa racional, não quero ter emoções, né? Aí, ou vai pro outro extremo, né? Só emoção, pura emoção, naquela vibração que o dia inteiro tá naquela intensidade. O elemento fogo costuma trazer também uma elevação do elemento água nesse sentido, das emoções literalmente ferverem dentro da gente, né? Quando a emoção ferve, elemento fogo e elemento água juntos. A gente sabe que ali tem a vontade, o desejo, a ânsia, junto com essa emoção, né? A intensidade é uma emoção de fogo e água juntos. Então, a gente sente o elemento água de muitas formas diferentes. E de manhã, lá na sua meditação, você sentou, você vai perceber como que tá fluindo esse elemento. Tá gostosinho? Você tá encaixado de um jeito gostoso no teu corpo, na tua mente. As tuas sensações e percepções a respeito de você estão claras, estão nítidas. Você tá conseguindo ter um não. Tá uma coisa meio enuviada, né? Eu gosto desse termo, enuviado, cheio de nuvem. Você não tá conseguindo perceber, não tá... É fumaceira, né? A fumaceira de fogo, ar. Como que você equilibra isso? Água. Elemento água. Então, grande parte das nossas meditações, elas vão ser para trazer esse elemento na sua forma mais viva, pulsante e luminosa para dentro da gente. Então aí você pode imaginar literalmente o teu corpo sendo banhado por essa água, você entrando num rio, num mar, numa cachoeira e você sentindo essa água revigorando você, sabe? É um exercício bacana esse de revigoração. Aquele movimento do elemento água, ele chega limpando, ele chega curando. Aliás, é uma excelente meditação para a gente fazer à noite também, antes de dormir. A gente imaginar esse fluxo desses elementos, né? E equilibrar o elemento água, porque para a gente dormir à noite dentro desse elemento é muito mais gostoso. Você vai ter uma relação sexual, elemento água antes, vocês dois se equilibram ali juntos, respiram, olham um no olho do outro, permite que esse elemento suba de igual para igual ali nos dois corpos antes de vocês se tocarem. Ai, Rita, mas não, a relação boa é aquela que tem fogo, é aquela que tá... É boa, é claro que é boa. Mas você vai perder essa propriedade do elemento água de limpeza, de cura, de conexão, de fluidez. Experimenta, faça isso, experimenta. Você vai sentir como até você no mundo, dentro do elemento água, começa a fluir de um jeito diferente. Você chegar no teu trabalho, já depois desse equilíbrio energético aí dos elementos, primeiro que você vai ter uma consciência sobre você que, olha, sério, de verdade, gente, se você fizer isso todo dia, que você vai aprender sobre você, não tem tamanho. Você não vai conseguir fazer isso só pensando a respeito das suas questões. Quando você senta em meditação e você começa a perceber teu corpo, tua mente, essas sensações e percepções mais sutis que estão passando pelos vários campos, você vai começar a entender que você tem muita resposta para aquilo que você pergunta, mas como você não consegue se conectar com isso, você não consegue chegar nessas respostas. Às vezes você vai perceber que você é uma pessoa inflada de ar e nem precisa do mapa astral para isso, tá? Sentando e meditando você vai sentir. Pode ser que naquela fase você esteja borbulhando de fogo e você precisa passar mais tempo contigo regulando isso. Então se você tá já sentindo que você está explodindo de irritação, de nervoso, você não vai pegar o seu Walkman, eu ia falar o Walkman, você não vai pegar o seu aplicativo de música, olha como eu tô moderna, você não vai pegar o seu aplicativo de música e vai colocar lá aquele funk pancadão, tum, 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 por quê? Porque aquilo vai jogar o teu elemento fogo lá no alto.
Vai piorar, você vai pegar uma música clássica, água, né? Ai, você vai ouvir uma música, não vai pegar um Wagner também militar, né? Aquela coisa de guerra, de batalha, de conquista, não. Você vai pegar uma coisinha assim, sossegada, né? Você vai encher sua vida com doçura. Você vai começar a entender que existem mecanismos muito simples, pequenininhos, coisa boba, gente. Sabe, às vezes um chá de jasmim, eu adoro chá de jasmim para trazer essa coisa do elemento água, para trazer essa pureza de ar, né? Eu acho o jasmim um sopro de perfume desse ar leve, leveza. Então toma uma xicrinha lá de chá de jasmim, ouço uma música que me coloca nesse clima e vou regulando ao longo do dia. Mas se de manhã eu não fiz essa investigação dos elementos, a chance de eu conseguir perceber o que está acontecendo é mínima. A não ser que eu faça outro tipo de conexão pessoal, e também dá, tá? A respiração, por exemplo, pode ajudar você muito demais. Práticas respiratórias são muito eficientes para ajudar você a equilibrar os elementos. Então você percebeu que é tudo conexão, né? É tudo autoconhecimento e conexão. O que eu ensinei aqui é muito simples, é muito básico. Você vai sentar e você vai observar e investigar teu corpo, tua mente, teu campo energético e essa fluidez. Você está permitindo essa abertura? Você está sentindo que tem essa flexibilidade do elemento água? Literalmente, imagina quando você está nessa meditação, literalmente, gente, você pode visualizar, inclusive tem muitas meditações guiadas nesse sentido, para você imaginar essa abertura dos campos, para você poder receber com fluidez o elemento água. E tem muito mais aí para vocês pesquisarem, né? Hoje a informação não falta, mas peraí. Eu vou te contar de novo, falei lá no começo, vou te contar de novo aqui agora. Não adianta nada você saber 30 técnicas meditativas para equilibrar os elementos, se na hora do vamos ver, você pratica tudo de cabeça para baixo, você nem faz o negócio direito. Não adianta. Tem que ir com calma, um pouquinho todo dia. Ah, Rita, quanto tempo eu vou ficar em cada elemento? O tempo que precisar. O tempo que precisar. Vai ter dia que você não vai conseguir nem trabalhar. Não, brincadeira, você vai... Você vai sim. Tô brincando. A gente tem que rir, né, gente? Porque é comum, é normal, é natural com todo mundo. Acontece do mesmo jeito. Tem dia que você tá tão soterrado no elemento terra, por exemplo, que você não quer sair de casa. O que você vai fazer? Você vai voltar a sua meditação nesse sentido de trazer água para essa terra, de trazer fogo, para dar ânimo para você ir para a rua. Você vai ficar lá, sei lá, 5, 10 minutos, o tempo que for preciso em cada elemento que você precisa ajustar mais. É aquela coisa do dial do rádio, assim, sabe? Você vai ali ajustando aos poucos. E nisso você vai se conhecendo. Nisso você vai percebendo onde está tua cabeça, teus pensamentos, tua energia. Você percebeu ali que tem alguma coisa que está realmente pegando, uma memória do passado, uma lembrança, uma dor que está te judiando naquele dia e você não está conseguindo equilibrar os elementos? Respeita, acolhe, usa aquele dia como um campo de cura mesmo para aquela sensação, para aquela percepção que você teve ali de manhã. Não ignora aquilo como do tipo, não, deixa quieto aí, que aí depois de noite eu vou pensar nisso aí, de noite eu vou trabalhar isso aí, de noite eu vou acender uma vela, vou fazer uma oração, mas agora eu não posso. Se você fizer isso, você vai tropeçar naquilo o dia inteiro, aquilo vai ficar ali. Acolhe, faz um movimento carinhoso e amoroso com você nesse sentido, porque eu acho que é isso que esses exercícios meditativos trazem pra gente, esse acolhimento, tá? Conta aí pra mim depois, se você experimentou trazer essa prática dos elementos pra dentro da sua meditação, o que aconteceu? Conta pra mim, quero saber. Pode deixar aqui, vai lá no Instagram, a Energia dos Arcanos. Eu tô lá direto, adoro o Instagram, rapidinho pra conversar com vocês. Manda um direct, se você for contar alguma coisa mais íntima, não quiser colocar nos comentários, manda um direct. Mas se puder, coloca nos comentários, porque aí todo mundo também fica sabendo como que foi o seu teste aí, tá bom? E é isso, meus amores. Eu tô por aqui, vou continuar lá no Instagram, vou continuar aqui e espero gravar de novo. Eu pretendo gravar de novo. Deixa eu ver se tá gravando. Pô! Quase 40 minutos, bicho. Hein? Tá na hora de parar, né? Mas eu volto. Eita, eu volto, pode deixar. Se tem uma coisa que eu sei fazer na vida é falar.
E aí, então eu volto. Pode ficar sossegado, tá? Beijo pra você, obrigada. Manda pra tia, sabe aquela tia bem agitadora que você tem? Que ela tá com o elemento fogo, manda esse áudio pra ela. Quem sabe ela gosta da ideia e ela começa o quê? Fazer meditação, hein? Ai, gente. Boa vida pra vocês aí, viu? Vamos que vamos. Tchau, galera.